De hoje é com o professor Euclides Guimarães Neto. Ele é mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é professor de Sociologia e História da Arte da PUC Minas. Ele falará sobre o sociólogo polonês que é Zygmunt Bauman. Professor, a sua aula sobre Bauman. Bem, muito bem, é uma honra estar aqui de volta pela terceira vez nesse ciclo de conferência. Dessa vez acho que foi uma tarefa um pouco mais difícil do que das outras duas, porque das outras duas vezes eu vim para falar de autores que são clássicos e que, portanto, são muito estudados, muito conhecidos. Não que Bauman, o autor que eu vou falar hoje, não seja, mas é um autor que ainda está em plena atividade e é um intérprete da contemporaneidade. E normalmente falar do nosso tempo, do tempo em que se vive, é um pouco mais difícil do que falar de outros momentos e falar de autores que viveram em outros momentos. Ainda mais se considerarmos que se trata de um tempo extremamente complexo, um tempo que, de certa maneira, contém todos os outros, na medida em que vestígios, resquícios de todas as épocas podem se fazer notar a nós. O autor sobre o qual eu vou falar é justamente, talvez, o maior, se não um dos maiores, se não o maior, intérprete dessa complexa contemporaneidade, pelo menos no que diz respeito à nossa área, a área que eu compartilho com esse mestre, que é a área da sociologia. Talvez seja o sociólogo mais eminente, ou um dos mais em atividade, e os outros grandes sociólogos que também estão em atividade são interlocutores do Zygmunt Bauman. Por exemplo, do Anthony Giddens, um sociólogo de grande renome, de grande importância, o qual costuma ser citado pelo Bauman, inclusive em nível de agradecimentos, quando, por exemplo, no livro do Bauman intitulado O Mal-Estar na Pós-Modernidade, onde ele faz um agradecimento especial aos cuidados que Giddens teve, em ler e compartilhar com ele as suas preocupações, as suas reflexões. Na verdade, nós podemos dizer que o campo no qual Bauman atua, pelo menos, digamos assim, nos últimos 20 anos, desde a década de 80, pelo menos, é o campo de uma tentativa de uma interpretação macro, uma interpretação panorâmica das tendências mais características do nosso tempo. Então ele é, por certo, um dos mais importantes intérpretes da tal da pós-modernidade. E procurar interpretar a pós-modernidade é uma tarefa bastante corajosa, bastante difícil, justamente por causa de toda essa complexidade e da dificuldade que a gente encontra em detectar quais seriam as características mais marcantes, aquelas que poderão deixar mais vestígios para os próximos tempos, poderão influenciar mais os acontecimentos do futuro. E essa coragem não é uma coisa muito comum na nossa área. A maior parte dos sociólogos procura evitar de fazer uma interpretação da contemporaneidade, ou pelo menos de forma tão ampla dela. Então isso já o torna um autor bastante louvável. Eu tive conhecimento da existência do Zygmunt Bauman, conheci através desse livro que eu acabei de citar, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, por via de uma colega que tem como característica nos ensinar, nos apresentar grandes autores, a professora Déia Fonseca, professora de filosofia lá da PUC. A Déia me mostrou esse livro, Mal-Estar na Pós-Modernidade, em 1997, e desde as primeiras folheadas que eu dei no livro, eu senti uma familiaridade muito grande, considerando que o Bauman trabalha com autores que são autores bem próprios mesmo do nosso campo, autores que, vamos dizer assim, configuram uma espécie de cybercultura da sociologia.
Os autores que ele usa mais, com os quais ele mais dialoga, eu poderia dividi-los, além dos grandes clássicos que todos falam, os filósofos gregos, né, Aristóteles, Platão, que todos citamos sempre, além também dos clássicos renascentistas, autores que sempre estão muito presentes nas reflexões da teoria social. Ele dialoga eu dividiria assim, os principais autores que ele trabalha entre os intérpretes da modernidade e os intérpretes da contemporaneidade, dos quais, inclusive, ele é um. Né? Entre os intérpretes da modernidade, eu acho que aqueles que ele mais cita, se a gente fosse fazer assim, uma espécie de apanhado quantitativo mesmo, de citações e tudo, seriam Freud, Weber, Simmel. Simmel é um autor que ele gosta muito, que ele usa muito. Ele fala do Elias, ele fala muito de Hannah Arendt, fala do Burke, fala do Nietzsche, dialoga constantemente com a tradição da chamada teoria crítica, Adorno, Marcuse, Erich Fromm, Max Horkheimer, fala também, é claro, de um dos outros grandes intérpretes da contemporaneidade, esse talvez um pouco mais pelo viés da filosofia, que é Jürgen Habermas. Fala muito de um sociólogo que fundou a fenomenologia dentro do campo da sociologia, que é o Alfred Schutz, e fala também, evidentemente, de um grande guru, vamos dizer assim, da sociologia, que é Karl Marx. É claro que eu estou citando apenas aqueles que têm uma intensidade, uma presença maior na obra dele. Com relação aos intérpretes da contemporaneidade, ele trabalha com Levinas, com Michel de Certeau, trabalha com Richard Sennett amplamente, é um grande leitor de Sennett. Sennett, como vocês devem saber, trata-se de um grande intérprete da condição contemporânea, principalmente, digamos, na vida urbana, na condição da cidadania nos Estados Unidos da América. Ele fala do Lipovetsky, que é um autor que procura fazer um trabalho dentro da mesma linha, né, tratando dos mesmos temas que Bauman. Existe um certo racha, vamos dizer assim, existe uma saudável celeuma entre eles, que Bauman apresenta, por exemplo, no livro chamado Ética Pós-Moderna. Ele começa criticando algumas coisas que o Lipovetsky fala. Dialoga também com os intérpretes da contemporaneidade, da linha mais francesa, né, os parisienses, Maffezoli, Foucault, Bourdieu, Castoriadis, né, o Giddens, que eu já citei, o Bentham, que é um autor que tem uma participação importante também na obra dele. Desses todos que eu citei, acho que talvez o Sennett me parece ser o autor assim, que mais pano para manga ofereceu dentro da obra do Zygmunt Bauman. E também dialoga também com Deleuze e Guattari. Bom, para a gente poder entender a profundidade da obra do Bauman, talvez valha a pena a gente lembrar apenas alguns breves dados biográficos. O Bauman é polonês, nasceu no ano de 1925, portanto era um adolescente, tinha 16, 17 anos, quando o seu país foi o centro, né, dos acontecimentos terríveis que marcaram o início da Segunda Guerra Mundial. Então ele viveu isso com intensidade, foi perseguido, teve viveu, digamos assim, na pele as agruras da Segunda Guerra Mundial. E depois que a guerra acabou, ele formou-se como sociólogo e trabalhou primeiramente na Universidade de Varsóvia. Mas a Polônia do pós-guerra foi uma Polônia também muito complicada em função da expansão do stalinismo naquela região, de forma que em 1968 ele foi obrigado a abandonar o seu país em função de censura, de cassações e coisas desse tipo. E na Inglaterra, para onde ele foi, ele encontrou a possibilidade de trabalhar na Universidade de Leeds. Na verdade, ele teve uma trajetória um pouco mais movimentada, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele acabou se afixando na Universidade de Leeds, na Inglaterra.
onde ele é professor até hoje e parece que ele foi muito bem recebido e ele tem assim, um carinho muito grande com os seus colegas de lá e tudo. Mas nos últimos anos ele voltou a participar da comunidade universitária de Varsóvia, voltou para a Universidade de Varsóvia, que ele chama de sua universidade mãe, e tem produzido muita coisa em diálogo também com os seus conterrâneos, né, e contemporâneos dentro da Universidade de Varsóvia. Esse fato, né, essa vida atribulada que encontrou, que participou de momentos tão singulares e ao mesmo tempo tão, digamos assim, extremos da história do século XX, pode ter sido um dos principais fatores a influenciar a lucidez com que o Bauman olha para o mundo contemporâneo. Com relação à obra dele, os livros que fizeram mais sucesso, que tornaram-no um autor indiscutivelmente famoso, né, de grande reconhecimento no mundo moderno, no mundo contemporâneo, eu vou citar aqui alguns, vou falar primeiro dos 4 que eu vou usar mais aqui para sintetizar um pouco o pensamento dele. Eu, particularmente, na minha leitura de Bauman, me prendo mais aos seguintes livros. Tem um livro chamado Modernidade e Ambivalência, que ele escreveu no início da década de 90. Esse que eu citei, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, que é um pouco posterior, 95, 96. Um livro chamado Globalização, Consequências Humanas, do fim da década de 90. E um livro intitulado Modernidade Líquida, que ele escreveu em 2001 e que foi publicado há dois anos aqui no Brasil. Esse livro tem esse. Esse livro, Modernidade Líquida, eu considero, assim, pelo que eu li, eu considero a obra-prima. Eu acho que ele atingiu assim, uma espécie de apogeu na sua obra nesse livro. Outras obras que eu vou até tocar, mas de forma mais tangencial aqui na minha reflexão, são um livro chamado Modernidade e Holocausto, um outro chamado Comunidade, um outro chamado Em Busca da Política, um outro intitulado A Ética Pós-Moderna, e um último que ele escreveu, há menos de um ano, foi lançado no Brasil, ele escreveu há uns 2 anos provavelmente, intitulado Amor Líquido. Esse livro eu estou lendo ainda. Não me considero assim, não acho que eu estou assim, muito seguro ainda para falar sobre ele, mas eu já posso de antemão dizer que eu não achei um livro tão bom, tão importante quanto o livro Modernidade Líquida, até onde eu fui. Então me parece assim, que Modernidade Líquida configura mesmo uma espécie de apogeu, assim, uma espécie de ápice da carreira, da produção, né, acadêmica do Zygmunt Bauman até agora. Ele nasceu em 25, deve completar, não sei em que mês, mas deve completar 80 anos agora em 2005, e espero que continue produzindo, porque está bastante lúcido, saudável e, portanto, ainda pode até soltar alguma coisa melhor do que Modernidade Líquida. Na minha opinião, por enquanto, esse é o livro melhor. E também, por isso, eu pretendo me prender um pouco mais a ele. Mas, de qualquer maneira, esses 4 livros, né, Modernidade e Ambivalência, O Mal-Estar, A Globalização e a Modernidade Líquida, são as referências principais que eu vou usar para falar aqui do Zygmunt Bauman. Entrando no mérito da questão, ou seja, no conteúdo, na teoria social produzida por esse autor, eu acho que uma coisa muito importante, que talvez seja imprescindível quando se trata de interpretar a contemporaneidade, é dizer que ele é um mestre na construção e no uso também de conceitos que são, às vezes, de outros autores. Alguns são deles, outros são de outros autores, mas trabalhar com conceitos me parece uma forma de ancorar um pouco o caminho, né, o percurso, para dar conta de uma tarefa tão ousada, né, de uma tarefa tão de fôlego como é tentar interpretar o seu próprio tempo num sentido mais amplo. Né? Então eu vou trabalhar com alguns termos, alguns conceitos que ele usa com frequência nessas obras citadas, e que são, na minha opinião, termos-chave para que a gente possa compreender o pensamento desse autor. O primeiro deles é o termo ambivalência, que é o título do livro que, de uma certa maneira, inaugura essa perspectiva mais ampla, né, mais macro do pensamento de Zygmunt Bauman.
Esse título ambivalência, esse termo ambivalência, ele usa para substituir a ideia de dualidade que pautou praticamente toda a história da civilização até o advento, vamos dizer assim, da pós-modernidade. Essa dualidade, que é uma dualidade maniqueísta, que coloca de um lado o bem ou do outro o mal, né? Essa dualidade que divide a humanidade, divide o outro, né? Entre aqueles que são amigos e aqueles que são inimigos, foi uma dualidade que sucedeu que foi sucedida em muitos valores, em muitas condições diferentes, mas que nunca esteve, digamos assim, fora da pauta. Quer dizer, a história da civilização ocidental é pautada por essa dualidade. Em algum momento, o que é considerado bem pode passar a ser considerado mal, acontecem revoluções, acontecem mudanças, grandes mudanças, que a gente pode dizer, uma marca mais a antiguidade, outra mais a Idade Média, outra mais a modernidade, mas nenhum desses momentos, desde, por exemplo, sei lá, a configuração das grandes civilizações da antiguidade, do Egito talvez, nenhum povo viveu sem a configuração de grandes valores que definem o que é o bem e o que é o mal e, portanto, valores capazes de orientar completamente a conduta e de proporcionar até, num certo sentido, um sentido para a vida das pessoas. Isso talvez seja a grande novidade do nosso tempo. Essa dualidade entrou em crise. Em vez de bem e mal, em vez de termos bem localizados o que é o bem e o que é o mal, o que é o mocinho, o que é o bandido, de certa maneira nós estamos agora diante de uma condição de ambivalência. Uma mesma coisa pode ora localizar-se para o lado do bem, ora localizar-se para o lado do mal. Uma metáfora que ele usa para a gente poder entender essa questão da ambivalência é exatamente essa de pensar quem que é o amigo e quem que é o inimigo, e um terceiro personagem que configuraria, portanto, a ambivalência, que é o estranho ou o estrangeiro. Como Bauman vem de uma tradição, né, de uma Europa pautada por grandes guerras e por grandes ideologias, ele vai perceber, vai chamar, né, de ambivalência, vai pensar essa questão da ambivalência pensando um pouco essa condição do estranho. Numa sociedade muito rígida, como uma comunidade pré-moderna, todos que ali estão presentes podem ser classificados ou como amigos ou como inimigos, com exceção talvez daquele que chega de fora. Aquele que chega de fora e que é, portanto, um mistério. E nessa condição de mistério, ele habita, pelo menos por um tempo, enquanto ele ainda não é familiar ao grupo, ele habita um não lugar, um lugar incômodo, um lugar que também incomoda, que é o lugar da ambivalência, o lugar do mistério, de certa maneira. Então a ambivalência é a questão do estrangeiro. O estrangeiro é opaco, a gente não vê nele a mesma clareza que a gente vê nos outros. É claro que, como eu estava dizendo, sendo Bauman de uma tradição de uma Europa muito ideológica e muito étnica, né, ele pôde perceber isso na própria pele, ele pôde presenciar isso. E de uma certa maneira ele procura mostrar que isso também acontece com o intelectual. O intelectual talvez ele tenha um pouco essa pecha da ambivalência, em função de ser alguém que, mesmo quando está na própria sociedade, se localiza numa posição um pouco distante para poder ter condições de ver. Vamos dizer que para se interpretar um fenômeno social é mais ou menos como para se interpretar uma obra de arte. Você tem que dar uns passos para trás para poder enxergar o todo, né? Se o quadro é um grande painel, você não pode ficar muito próximo dele. E esses passos atrás que o intelectual dá, de certa maneira, já o colocam numa posição um pouco estranha, às vezes até em sua própria terra. Mas mais importante do que o intelectual é pensar o homem contemporâneo, que em função exatamente do esfacelamento desses valores mais fixos que garantiam a construção de visões de mundo, né, Weltanschauungs, como diz lá os alemães, muito coesas, muito consistentes, né? A pós-modernidade proporciona um meio líquido, um meio fluido demais para que valores possam se afixar com tanta força, de tal maneira que a marca da pós-modernidade é a ambivalência.
Traduzindo isso dentro dessa metáfora do inimigo, amigo, estrangeiro, nós podemos dizer que em função da diversidade, da multiplicidade, da velocidade e da profusão de informações que caracteriza o nosso tempo, nós todos somos, de certa maneira, estrangeiros em nossas próprias terras. Porque se nós não nos movimentamos em torno do mundo, o mundo se movimenta em torno de nós. Essa é a ideia fundamental que faz com que o homem contemporâneo conviva com ambivalência. Conviver com ambivalência é conviver com relatividade, com relativismo de valores, né? É conviver com a incerteza, que é uma outra característica fundamental que a modernidade inaugura, de certa maneira, mas que a pós-modernidade emerge definitivamente, né? Essa incerteza que remete também à questão do próprio futuro, à questão do risco, que é o próprio risco de construir a própria vida numa sociedade onde os valores não estão muito claros e onde você então transitará necessariamente por uma multiplicidade, correndo sempre o risco de se perder nela. E se perder pode ser tanto, por um lado, pensando por um lado econômico, não alcançar, né, a condição tão necessária de consumidor e ficar entre os, digamos, excluídos, né, e pode ser também a depressão, pode ser também a impossibilidade de construir um caminho para si próprio e de outorgar um sentido para a própria vida. Então esse conceito de ambivalência, eu acho que ele tem um peso, um conceito de grande importância, que vai aparecer nesse livro do início da década de 90 e que vai perpassar, né, todo o percurso desse autor, o Zygmunt Bauman. Um outro conceito que Bauman trabalha, e que é um conceito que muitos outros autores trabalham, mas eu particularmente gosto muito da maneira como Bauman faz, é o conceito de identidade. Essa palavra é uma palavra mágica no nosso tempo, quer dizer, ela é uma palavra polissêmica e também é uma palavra múltipla no sentido dos diferentes grupos que a usam, né? Dos diferentes campos, inclusive, das ciências sociais que fazem uso dela. Quer dizer, é uma palavra que tem muitos sentidos, e além de ter muitos sentidos, tem muitas utilizações, assim, muitos autores, muitas ciências diferentes fazem uso dela. Eu diria que, por exemplo, a antropologia talvez reivindicasse para si uma espécie assim, de monopólio do uso dessa palavra identidade. Mas é claro que as outras ciências sociais, a sociologia, a semiótica, e, de certa maneira, as filosofias também, a filosofia social, não podem abrir mão de uma palavra que tem tanto significado. No pensamento de Bauman, a identidade é fundamentalmente uma tarefa que o indivíduo tem de solidificar o que é fluido à sua volta. Uma tarefa de dar forma ao disforme. A experiência biográfica não se configura sem a eleição de critérios. É preciso critérios para poder viver. Esses critérios, uma vez eleitos, funcionam como fatores de identidade, funcionam como as âncoras, como as referências que nós precisamos ter para conduzir as nossas vidas. Então, são referências, são critérios, são valores, símbolos que adotamos para construirmos nós mesmos com uma certa coerência e, de certa maneira, como uma obra de arte. O Bauman cita o Camus, o grande escritor francês Camus, no momento em que o Camus diz uma coisa assim: todo mundo tenta fazer de sua vida uma obra de arte. Essa obra de arte que queremos moldar a partir do estofo quebradiço da vida chama-se identidade. Quer dizer, Camus diz, repetindo, todo mundo tenta fazer de sua vida uma obra de arte. Bauman, no gancho de Camus, diz: essa obra de arte que queremos moldar a partir do estofo quebradiço da vida chama-se identidade. O diferencial da pós-modernidade, segundo Bauman, no que diz respeito à questão da identidade, é que quando esses valores fixos pautavam a vida, fosse nas comunidades tradicionais, fosse na modernidade, e aí tem uma diferença da modernidade, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, mas quando a gente tinha valores fixos pautando a vida, a identidade
ou pelo menos uma parte substancial da identidade de cada indivíduo, era uma espécie de dado. O indivíduo recebia essa identidade e como uma espécie de orientação do próprio sentido da vida, da própria comunidade na qual ele tinha nascido. Então, se você, por exemplo, nascesse na Idade Média, em uma cidade europeia da Idade Média, seguramente que você ia ganhar uma cartilha que explicar o sentido da sua vida, que são os valores, provavelmente no caso do exemplo do catolicismo. Você seria um católico, e sendo católico, de alguma maneira, o próprio catolicismo oferecer-te-ia um sentido para a sua vida. Mas, de qualquer maneira, como mesmo nas sociedades mais rígidas, a gente sempre deve lembrar que o indivíduo cria sua própria conduta, o indivíduo se diferencia dos outros, mesmo nos lugares onde nós somos mais iguais, nas condições em que prevalece a igualdade, existe a individualidade, sempre houve um coeficiente, por mínimo que fosse, no qual a identidade se constrói como tarefa e não exatamente como dado. Ou seja, sempre a gente ganhou uma boa parte da nossa identidade e depois completou isso ao longo da vida como uma tarefa, como uma coisa que o próprio indivíduo assume na medida em que vai elegendo critérios de relevância, elegendo os valores que vão movê-lo na vida. Se a comunidade é uma comunidade pré-moderna, é uma comunidade antiga, primitiva, por assim dizer, o coeficiente de tarefa fica mínimo diante do imenso coeficiente de dado que praticamente ocupa quase que toda a identidade do indivíduo. Quanto mais complexa é a sociedade, a gente pode imaginar que tanto mais esse passo reservado à configuração da identidade como uma construção individual, como uma tarefa e não como um dado, deve ser maior. Então, a pós-modernidade, em função exatamente do esfacelamento dos grandes valores, em função de toda essa multiplicidade, acaba sendo um momento da história onde as pessoas se veem diante da necessidade de construir a identidade muito mais como uma tarefa do que como um dado. Isso, num primeiro momento, parece uma coisa muito interessante, muito legal. Afinal de contas, significa escolha, significa escolher o seu próprio caminho. O problema é que a escolha do seu próprio caminho estará necessariamente pautada por uma espécie de cardápio. Um cardápio onde necessariamente os produtos, né, os valores ganham a condição de produtos, de tal maneira que é exatamente como consumidor que você vai acabar construindo a sua identidade. A identidade nesse sentido, como uma tarefa. Então, o diferencial da pós-modernidade é que aquilo que se constituía fundamentalmente como dado, ora se constitui fundamentalmente como tarefa. E, nesse sentido, se a gente for imaginar que a religião era a mais segura cartilha que garantia, antes de qualquer coisa, a identidade como um dado, nós devemos lembrar que num tempo pautado, onde as pessoas constroem a sua identidade passeando por um imenso mercado de referencialidades, por um hipermercado, que seria a própria cidade, em certo sentido até certos templos que nela se configuram, templos do consumo, como por exemplo o shopping center, talvez a gente pudesse imaginar o shopping center exatamente mesmo como um templo, que toma o lugar dos templos que em outros momentos construíram a identidade das pessoas. Com uma diferença: o shopping center é um templo onde você vai escolher a sua identidade, e não um templo onde você vai receber uma identidade. Mas, de qualquer maneira, as escolhas pautadas pelo consumo, elas acabam sendo escolhas muito frouxas, na medida em que o mais interessante é se manter em constante processo de construção da identidade. Ou seja, o mais importante com relação ao consumo, segundo o pensamento de Bauman, é continuar consumindo. O sentido do consumo deixa de ser um meio para se obter um determinado produto e passa a ser um fim em si mesmo. E nesse sentido, é muito importante entender que quando a gente chama o shopping de um
templo da pós-modernidade, nós estamos imaginando, nós estamos pensando que o shopping não é como a loja da esquina que existia antes. O shopping não é como o centro comercial de uma cidade. O shopping é como um templo, no sentido de que, ao transpor as suas portas, você estará necessariamente se transferindo para um outro lugar. Você estará suspendendo a sua trajetória cotidiana para se transferir para um lugar que não tem relação com o entorno. O lugar do shopping, por excelência, é numa autoestrada, é numa avenida, e o shopping é completamente fechado, completamente autossuficiente nas suas imagens, né, em todos os simulacros que existem lá dentro. Ele é completamente fechado, por exemplo, nos videoscapes que substituem as janelas que outrora caracterizavam qualquer estabelecimento, seja ele residencial, fosse ele residencial ou comercial. Então o shopping é um templo e a pessoa vai para a sedução do consumo. E essa sedução do consumo é pautada por coisas muito parecidas com a sedução da fé, da religião. Muita imagem, né? A imagem que aparece aí nesse sentido como uma espécie de, sei lá, um combustível da ilusão mesmo. As pessoas precisavam da imagem dos santos, precisavam de totens, e de uma certa maneira também as imagens do shopping funcionam um pouco assim, mas a diferença é que é tudo muito fugidio, é tudo muito perecível, ao contrário da ideia de perenidade que caracterizava os templos da antiguidade. Então, um templo antigo, ele era para existir sempre com aquelas mesmas características, ele era a própria ideia de fixidez, enquanto que esse novo templo do consumo, ele é diáfano, ele é volúvel, ele desmancha no ar, por assim dizer. E é exatamente trabalhando esse tipo de questão, onde também está embutida a ideia de ambivalência, porque as coisas são e não são ao mesmo tempo, as coisas se configuram apenas como imagem, não chegam a se configurar como coisas, e quando a gente toca e se apropria das coisas, elas perdem aquela importância que elas tinham enquanto eram objeto do desejo. Então, diante de toda essa ambivalência e diante de toda essa fluidez, o Bauman resolve batizar o nosso tempo de modernidade líquida. Eu acho que ele foi muito feliz com esse conceito, e acho até que é uma coisa pertinente também um pouco pelo fato de que o termo pós-modernidade sempre foi um termo meio capenga. É um termo que, além de ter sido usado com múltiplos sentidos, né, primeiro pelos artistas, depois pelos jornalistas, depois pelos cientistas sociais, é um termo que sempre tem esse caráter de provisoriedade, na medida em que ele é só um prefixo que você acrescenta num termo. Então, assim, a modernidade e a pós-modernidade. É importante considerar que não é preciso eliminar o uso da pós-modernidade para poder falar de modernidade líquida. E é importante considerar que há uma coisa bem saudável do ponto de vista teórico no termo pós-moderno, que é lembrar que a pós-modernidade não é um outro tempo exatamente, é um outro tempo até certo ponto, mas até certo ponto envolve a continuidade de certas coisas ou o recrudescimento de certas características que já estavam presentes nos tempos modernos, por assim dizer. A pós-modernidade se acopla à modernidade, ora como crítica, ora como crise, ora como recrudescimento, como acentuação de características que a modernidade já trazia de alguma maneira. A disputa, a grande polêmica, vamos dizer, que se estabelece entre os intérpretes da pós-modernidade, ela passa um pouco por aí. Ela passa um pouco por essa opacidade, por essa dificuldade de detectar com limpidez o que é crítica, o que é crise, o que é acentuação de características que já existiam antes. Essa opacidade também, de certa maneira, se caracteriza como uma espécie de ambivalência. No caso aí, uma ambivalência que se mostra como um desafio para o pesquisador, para aquele que está interessado em entender toda essa complexidade do seu tempo.
Para fechar essa questão da importância do shopping como um templo pós-moderno, é importante entender, eu vou citar aqui uma frase que ele fala no livro Modernidade Líquida. Ele fala assim: tudo na sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da escolha. A compulsão que evolui até se tornar um vício, e assim não é mais percebida como uma compulsão. Se as cartilhas da antiguidade ofereciam um sentido para as nossas vidas, a ausência dessas cartilhas, ou melhor dizendo, a ausência do poder de convencimento delas, porque elas ainda estão por aí, mas não com o mesmo poder de convencimento que elas tinham em outros tempos. A ausência delas provoca uma espécie de vazio de sentido. Um vazio que precisa ser preenchido como essa tarefa, que é a construção da identidade. Esse vazio de sentidos, se ele não for preenchido com algum grande valor, que pode ser recuperado do passado, mas que também não tem nenhuma garantia de que vá se afixar na conduta, no percurso individual, no percurso da experiência de vida, da história pessoal de um indivíduo, então, de qualquer maneira, esse vazio vai ter que ser preenchido de alguma maneira. E o que vai preencher esse vazio vai ser exatamente a eterna esperança de completar. Ser um indivíduo de jure, como diz o Bauman, que é esse indivíduo que tem a identidade como uma tarefa, significa não ter ninguém a quem culpar pela própria miséria. Palavras de Bauman. Significa não procurar as causas das próprias derrotas, senão na própria indolência e preguiça. E não procurar outro remédio, senão tentar com mais e mais determinação. Isso talvez explique também um pouco essa vocação workaholic da nossa civilização. Quando os valores se invertem, né, ou se perdem, ou se ambivalenciam, como na pós-modernidade, o que a gente tem é uma situação onde tudo está em câmbio, tudo muda, tudo está mudando à nossa volta. A gente fica procurando uma forma de se ancorar, mas qualquer ancoragem também terá um certo caráter de provisoriedade. Uma identidade vai ter que ser marcada necessariamente na condição de projeto. Você estará sempre com um projeto de você mesmo. Essa é uma diferença, porque projeto foi uma característica também da modernidade. A modernidade inventou aquilo que está no próprio radical da palavra, a ideia de inovação. Então a modernidade, ela queria uma ordem, mas diferente daquela que era dada. Então ela queria destruir uma ordem para construir outra. E destruir uma ordem para construir outra foi virando uma espécie de lei da modernidade. Isso é uma coisa muito clara, por exemplo, na arte. O modernismo estabeleceu um único cânone contra todos aqueles que caracterizavam o classicismo, contra todos aqueles que caracterizavam o romantismo. O cânone era: é preciso ser absolutamente moderno, palavras de Rimbaud, né? Hipotética absolutamente moderna. É preciso estar o tempo todo procurando reformar a casa. É preciso estar o tempo todo procurando um outro lugar mais adequado para as coisas. É preciso o tempo todo purificar. É preciso o tempo todo se libertar das amarras de um passado que implica em sofrimento. Mas a salvação, ou seja, se livrar definitivamente do sofrimento, é algo que fica sempre jogado para o futuro. Esse problema é um problema que Bauman abraça com muita propriedade e que, para tal, precisa praticamente rever os pensamentos mais consistentes que deram conta desse momento incrível da história da civilização, que foi a modernidade. Esse momento pautado por esse frenesi da busca do novo. Esse momento pautado por um desejo constante de reformar, ou em alguns casos, podemos dizer, de revolucionar. A modernidade era isso. A modernidade era um processo de constante reforma. E nesse aspecto, a pós-modernidade
vai aparecer muito mais como uma acentuação, mas também como uma certa ruptura, porque a reforma no sentido moderno, pautada pelas grandes cartilhas, algumas extremamente modernas, como por exemplo, sei lá, o socialismo, essas reformas eram reformas que tinham em vista a sociedade. De uma certa maneira, na contemporaneidade, a sociedade desaparece. A modernidade é sempre um projeto, mas é um projeto de civilização. Já no caso da pós-modernidade, o projeto passa a ser do indivíduo com relação à sua própria conduta, com sua própria vida, a construção da sua vida, como diria o Camus, como uma obra de arte. E essa tarefa é uma tarefa cruel, porque alguns, muitos talvez, se perdem no caminho. E esses que se perdem no caminho vão encontrar o sofrimento, a desilusão e a exclusão. E podemos dizer que uma boa parte desses que se perdem no caminho nunca vão conseguir se recuperar. E uma outra parte constitui-se daqueles que nem sequer entram no jogo, nem sequer têm condição de entrar no jogo. Bom, no livro chamado Globalização, Consequências Humanas, o Bauman vai trabalhar exatamente essa questão. A questão que talvez seja o maior problema da nossa contemporaneidade. O maior problema da nossa contemporaneidade como o maior problema que ela deverá legar para o futuro. A questão da desigualdade social. A questão muito bem colocada por um poeta brasileiro, pernambucano, que infelizmente nos deixou muito jovem, Chico Sainz. O de cima sobe, o de baixo desce. O preço do encolhimento do mundo para uma elite que cada vez circula mais, para uma elite que cada vez tem mais condições de governar sem necessariamente se localizar, um poder que cada vez mais escapa de lugares, perde a localização. O preço que se paga para que a elite se torne cada vez mais móvel é uma imobilidade cada vez maior das bases da sociedade. Nós, quando falamos de globalização, pensamos imediatamente no encolhimento do mundo, por causa das tecnologias, por causa da circularidade da economia, da logística, por causa das redes de comunicação que tornam o mundo acessível, como nesse caso, eu estou aqui falando, nem interessa onde que eu estou, né? Não faz diferença em que cidade exatamente que eu estou, no caso, queria até lembrar que eu estou em Belo Horizonte, mas eu poderia estar em qualquer outro lugar, porque eu estou na rede, né? Então a rede, ela elimina essa territorialidade. É como se o tempo fagocitasse o próprio espaço. O espaço é substituído pela instantaneidade. Isso é uma coisa, em princípio, maravilhosa, em princípio é uma coisa incrível. Mas e o preço que se paga por isso? Quer dizer, o preço que se paga por isso é o da imobilidade das bases da sociedade. Isso que Bauman coloca como as consequências, as mais terríveis consequências humanas da globalização. Tanto é que quando ele dialoga com a teoria crítica, a famosa teoria crítica, o famoso grupo de pensadores que se deu a tarefa de pensar em função da libertação, da emancipação do homem, e que diagnosticou maravilhosamente alguns aspectos do século XX, essa sociedade das mídias e tudo mais, ele diz que a tarefa não é mais salvar o privado do público. Porque quando a modernidade, ou mesmo a pré-modernidade, estabelecia uma ordem, o Big Brother, que aparece no livro do George Orwell, o Big Brother é uma espécie de panóptico, é um olho gigante que mira a todos, que controla a todos. O Big Brother da contemporaneidade não adquiriu essas características. Ele adquiriu as características do sinótico, ou seja, ao invés de um controlando todos, de certa maneira todos controlando cada um. E eu acho bem sintomático essa coisa do Big Brother mesmo. O programa que nós temos na TV Globo, chamado Big Brother, ele é um programa onde um grupo de pessoas se submete aos olhares de uma imensidão, de uma massa. Ao contrário do Big Brother do George Orwell, onde a massa estava submetida aos olhares de
de uma minimidade de pessoas. De certa maneira, há uma supervalorização da vida privada, em detrimento de um certo esfacelamento dos principais valores que davam conta de que nós estávamos todos numa mesma canoa, que davam conta de que nós participávamos todos de uma mesma humanidade que, portanto, se configurava primariamente como uma coisa pública, como uma esfera pública. Daí, essa grande, digamos assim, essa grande referência que Bauman tem no autor Richard Sennett, que é o autor que fala da corrosão do caráter, que fala do declínio do homem público, né? E que, portanto, deixa bem claras essas tendências que pautam a contemporaneidade. Essas tendências que, num sentido mais genérico, nós poderíamos chamar de tendências de privatização do espaço público, e que, num certo sentido, significa o risco do desaparecimento do espaço público. Então, olha que coisa curiosa. A teoria crítica nasceu falando do sofrimento que o público impõe sobre o privado. Nasceu preocupada com a civilização, o descontentamento que a civilização com suas regras produz no indivíduo. No entanto, a tarefa que cabe a ela hoje é, de certa maneira, o inverso. Agora o que ela tem que fazer é defender o evanescente domínio público que está em pé de desaparecimento. Eu acho muito lúcido essa leitura, gosto muito dessa leitura, que envolve outros autores, além do próprio Zygmunt Bauman, que envolve, por exemplo, o Habermas, que é um autor que está falando hoje constantemente sobre o perigo, né, do esfacelamento da esfera pública. Olha só, o Habermas é o filhote, vamos dizer assim, dileto, exatamente dessa teoria crítica, dos Adorno, Horkheimer da vida lá da década de 30. Né? Então é uma coisa muito curiosa você perceber como é que essas inversões dão conta realmente de que nós estamos vivendo num tempo muito inédito, num tempo de grande diversidade. Então, para fechar o que eu queria falar aqui nessa breve consideração da obra de Bauman, eu queria lembrar que é exatamente essa discussão que Bauman faz com Freud. O livro chamado Mal-Estar na Civilização é um livro onde Freud mostrou que a civilização, ela constitui uma ordem que oprime o indivíduo. Ela cria uma ordem que oprime o indivíduo. O indivíduo é obrigado a se submeter à ordem. O indivíduo que é prazer precisa ser moldado, né? Precisa aceitar as imposições de um princípio de realidade que constitui as regras para poder viver em sociedade e tudo mais. O pacto social básico, eu acho que o Freud é muito hobbesiano, na verdade, nesse livro Mal-Estar na Civilização, porque, de uma certa maneira, ele está falando daquela velha troca da liberdade pela segurança, que está lá no capítulo 17 do Leviatã, livro do Hobbes. Aquela ideia do pacto social mesmo. Você abre mão da sua liberdade para receber em troca segurança. Pois muito bem, nós agora estamos na inversão dessa história. Nós prezamos e cobramos a liberdade, pois a liberdade está aí. Abriram a porta da gaiola, saímos, a liberdade está aí. Mas como tudo tem seu preço, como diz o meu grande mestre Paulo Vaz, lá do Rio de Janeiro, não existe almoço grátis, então o que vai acontecer? O preço da liberdade é a insegurança. E a insegurança pode ser considerada a grande marca do nosso tempo, a grande marca da nossa pós-modernidade. Isso significa também, em outras palavras, que nós estamos, e agora polemizando um pouco com Weber, né, não tanto com Freud, mas com Weber, quer dizer que nós estamos já não mais naquela ideia, o grande plano da modernidade já foi substituído por um outro problema. O problema agora não é, como pensava Weber, encontrar os meios adequados para se alcançar um fim. Os meios já estão disponíveis por aí. O problema é saber o que queremos, onde queremos chegar. Ou seja, antes tínhamos que descobrir quais eram os meios adequados para alcançar um fim. Agora precisamos saber quais os fins que nós queremos, porque os meios já estão disponíveis. Bom, isso tudo que eu falei foi apenas
breve comentário sobre a obra de um autor que me inspirou muito, um autor que eu gosto muito e que eu ainda estou começando a estudar, ainda tem muita coisa para descobrir nele, mas de qualquer maneira eu acredito que posso ter dado uma contribuição para aqueles que, como eu, né, se consideram estudantes da contemporaneidade também dos grandes intérpretes da contemporaneidade. É o caso do nosso Zygmunt Bauman. Obrigado.